E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para mais uma aulinha de geografia. Na aula de hoje, nós vamos ver as formas do relevo. Uma questão importante, eu estou dando um enfoque aqui voltado para as turmas do sexto ano. Essa aula eu estou gravando para uma turma de sexto ano. No entanto, esse assunto é a base para a compreensão da geologia de forma geral. Então, para qualquer idade, essa aula deve servir. Para quem tem dúvidas ainda sobre os assuntos básicos da geografia física, essa aula eu acredito, pelo menos eu espero que assim seja, de grande valia e contribua para ampliar o conhecimento de vocês, independente da série. Então veja, na imagem anterior vocês viram um esquema simples mostrando planícies, planaltos e depressões. E é exatamente esse o foco da aula de hoje. Sairmos daqui com conhecimento sobre essas três formas do relevo. Obviamente, posteriormente, nós teremos outras aulas para aprofundar e ampliar esse leque. Então vejam, planície. No geral, os livros tratam planície como as áreas mais baixas do relevo, mais próximas ao nível do mar, aonde nós encontramos menos irregularidades. Elas são áreas onde predominam as áreas mais baixas e mais aplainadas, com menos acidentes geográficos, com menos alterações agressivas no relevo. Aqui nós colocamos, por exemplo, uma imagem de uma imensa planície. Uma forma simples também de entender as planícies, além de pensar como áreas mais baixas e mais planas, é imaginar que nessas áreas predominam os processos de acumulação de sedimentos. Todo material desgastado do relevo é transportado para algum lugar. Esse material, então, nós devemos compreender assim, ele é transportado para as áreas mais planas, que são mais baixas. Então, resumindo, planícies são as áreas também onde predomina o acúmulo de sedimentos. Então vejam, galera, seguindo essa proposta, fica claro que os planaltos são as áreas mais altas. Olha essa belíssima imagem de um planalto. Também podem ser chamados de platôs. São definidos com as áreas mais ou menos planas, porém mais altas e irregulares. Olha a quantidade de irregularidades que nós temos aqui. Seguindo aquela proposta, são áreas mais altas e mais irregulares, onde nós vamos encontrar esses grandes desníveis no terreno. Além de alto e irregular, logo seguindo aquela proposta inicial, nós vamos entender que os planaltos são as áreas onde predominam os processos erosivos. Todo o material sedimentar desgastado dessa área que nós estamos analisando aqui, vejam que bela imagem, vai parar na área mais baixa. Aqui é um local onde há desgaste e perda de material, e esse material se acumula nas áreas mais baixas. Dessa forma, nós podemos, então, simplesmente dizer que os planaltos, o nome de estudo, são as áreas mais são as áreas mais altas, porém aplainadas nos seus topos, aonde temos irregularidades mais óbvias e evidentes e locais que predominam os processos erosivos. Vejam só, agora chegamos na última forma do relevo que nós iremos analisar hoje, que são as depressões. As depressões são muito fáceis de compreender. São as áreas do terreno rebaixadas em relação ao entorno. Muitas vezes, observando a imagem, como nessa imagem aqui, nós vemos uma grande área plana cercada por um platô bem imponente. Qual é a diferença? Por que aqui nós não temos uma planície e um planalto? Porque se vocês analisarem com atenção, vocês vão ver que toda essa área mais aplainada, ela está cercada por áreas elevadas. E é essa a característica da depressão. Uma área rebaixada do terreno, no geral ela é mais aplainada como uma planície, mas diferente da planície, ela é cercada por grandes áreas elevadas. E ainda por cima, um detalhe interessante, dentro dessas depressões também há uma leve inclinação no seu terreno. As planícies muitas vezes são simplesmente grandes áreas aplainadas.
A depressão, além de ser um rebaixamento no terreno, cercado por áreas elevadas, elas tendem a ter um suave decline. Ela vai descendo lentamente. Por isso, nas depressões, no geral, predominam os processos erosivos. O material erodido é transportado por essa declividade. Última questão, observem essa imagem aqui do lado, esse esquema. Nós vamos definir então que as depressões, além disso tudo que eu disse, elas podem ser classificadas em absolutas ou relativas. Absoluta é aquela depressão, aquele afundamento no relevo terrestre que esteja abaixo do nível do mar. Dentro da área continental, porém abaixo do nível do mar. As depressões relativas são os rebaixamentos no terreno acima do nível do mar. No caso do Brasil, por exemplo, nós temos muitas depressões. E todas as depressões brasileiras estão acima do nível do mar. Não há nenhuma parte do território brasileiro continental abaixo do nível do mar. Isso mostra que o nosso território não tem nenhum profundo rebaixamento. O mais profundo de todos, para ficar um exemplo bacana, o Mar Morto está a 396 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, o Mar Morto é um acúmulo de água no fundo de um imenso rebaixamento no terreno. Isso seria, então, uma depressão absoluta. Queria usar essa imagem aqui na tela para ampliar um pouquinho. Vejam, e também para servir de referência visual para o que nós analisamos agora. Nós temos aqui, então, o que nós vimos agora, a planície, o planalto, a depressão. As outras formas, como eu prometi, nós veremos depois. E nessa imagem eu gostaria de aproveitar também mais uma questãozinha, que é a questão da altitude. Vejam, nesse esquema, que é um esquema muito comum nos livros didáticos, a planície aparece como um terreno plano, de altitudes entre 0 e 100 metros em relação ao nível do mar. Predomina os processos de sedimentação. Os planaltos, nesse tipo de esquema, aparecem com aqueles terrenos acima dos 300 metros em relação ao nível do mar. Araxá, Minas Gerais, cidade de onde eu falo, está a 948 metros acima do nível do mar. Nós estamos num planalto aqui na nossa região. Certo? Então, aqui para servir de referência para vocês e ampliarem um pouco o leque. Enfim, galera, chegamos aqui no nosso último slide. Eu deixo esse mapa de classificação do relevo do Haroldo Azevedo, para vocês darem uma olhada geral nele, é importante tentar aplicar o que nós conhecemos aqui. No entanto, vejam, nós temos 3 mapas de classificação do relevo. Nesse aqui em especial, não há depressões. Por que isso? Porque nós temos formas diferentes de analisar o mesmo assunto. O que nós vimos aqui sobre relevo é aplicado globalmente. No entanto, diversos autores estudiosos do assunto usaram formas diferentes de análise. No nosso caso em especial, nós temos 3 grandes professores que estudaram o relevo brasileiro. Cada um criou um mapa e esses mapas, por mais que se pareçam, pois tratam do mesmo assunto e do mesmo lugar, vão demonstrar diversos aspectos específicos. E isso fica aqui como nossa missão, dar uma olhada nos outros mapas, olhar os mapas do relevo brasileiro, porque a nossa próxima aula é uma comparação entre eles, ok? Fica aí essa tarefinha para vocês. Galera, obrigado por terem ficado até aqui comigo nesse vídeo. Espero que tenham gostado, que o vídeo tenha sido útil. Deixa um joinha aí para dar uma força no canal. Até a próxima. Tchau, galera. Valeu!